Muito bem. Vamos iniciar essa aula continuando o estudo das hipóteses de extinção do crédito tributário, especificamente a primeira delas, que é o pagamento. Vimos alguns aspectos importantes na aula passada, vimos com relação ao local de pagamento, se a legislação não fixá-lo, será o da repartição competente do domicílio do sujeito passivo, o prazo de pagamento, se a legislação não fixar, será de 30 dias contados da data em que se considera notificado o sujeito passivo do lançamento, e dentro dessa sequência de pagamento, vamos continuar vendo alguns outros aspectos importantes, inclusive um aspecto jurisprudencial, com relação à determinação de prazo de pagamento, se precisa estar especificamente na lei, porque o artigo 160 que vimos na aula passada determina que não precisa estar previsto na lei, basta estar na legislação. Vamos ver essa questão, vamos lá. Observe aqui na tela o artigo 160, que vimos na aula passada, mas só para reforçar que quando a legislação não fixar o tempo de pagamento será de 30 dias após a data em que se considera notificado o sujeito passivo do lançamento. Mas isso é quando a legislação não fixar. Legal? Muito bem. Então vamos lá. STJ. É pacífica a jurisprudência desta Corte, no sentido de que a definição de prazo de recolhimento do tributo pode ser delegada pela lei ao regulamento, porquanto não se inclui entre as matérias sujeitas à reserva legal pelo artigo 97 do CTN. Ora, minha gente, o Vitor vai voltar um slide para nós e observe que lá no 160 diz quando a legislação não precisa estar previsto na lei o vencimento do crédito tributário e, portanto, diante dessa posição do artigo 160, vem o STJ dizendo que realmente não há nenhum problema que a lei delegue ao regulamento a atribuição, né, de fixar prazo de pagamento do crédito tributário. Muito bem. Agora, voltando para mim, e se o crédito não for pago no vencimento? Pode acontecer, não é isso? Quais os acréscimos possíveis? Quais os acréscimos moratórios? Que incidência, penalidade, juro de mora, atualização monetária? Vamos dar uma olhadinha nisso no artigo 161 do CTN. Vamos lá. Artigo 61. O crédito não integralmente pago no vencimento, ele é acrescido de juros de mora, seja qual for o motivo determinante da falta, sem prejuízo da imposição de penalidade e da aplicação de quaisquer medidas de garantia previstas nesta lei, ou seja, no CTN ou em outra lei tributária. Então, olha só, juros de mora, penalidade e medidas de garantia. Portanto, minha gente, cuidado. O artigo 61 determina isso. Não pago no vencimento, juros de mora, penalidade e medidas de garantia podem ser aplicadas. Desde que nós vamos ver daqui a pouquinho, estejam previstos em lei. Né? Juros de mora e penalidade tem que estar previsto em lei. Nós vimos, e vamos reforçar isso também daqui a pouco, que o desconto por antecipação, de acordo com o artigo 160, parágrafo único do CTN, não precisa estar na lei, pode estar na legislação. Mas juros de mora e penalidade têm que estar previstos em lei. Bom, mas existem dois parágrafos desse artigo 61 muito importantes para nós. Vamos com o parágrafo 1º do artigo 61. Vamos lá. Parágrafo 1º do artigo 61. Se a lei não dispuser de modo diverso, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês. Se a lei... Já enchi vocês com essa informação e vou dizer de novo. O Código não utiliza a expressão lei e legislação ao acaso. Quando ele se refere à lei, é uma das normas da legislação. Quando ele se refere à legislação, é quaisquer delas, lei, tratados, decretos ou normas complementares. Portanto, observem que os juros de mora têm que estar previstos em lei. Mas se a lei não fixar, eles serão calculados à taxa de 1% ao mês. Mas o grande detalhe está no parágrafo 2º do artigo 61.
o disposto nesse artigo, ou seja, o acréscimo de juros de mora, de penalidade, aplicação de medidas de garantia, não se aplica na pendência de consulta formulada pelo devedor dentro do prazo legal para pagamento do crédito tributário. Voltando para mim. Ô, Boba, agora eu quero saber o que é isso. Não entendi muito bem essa história de consulta. Como é que é isso? Minha gente, a consulta é um processo administrativo tributário previsto nos processos administrativos de União, Estados e municípios, IDF, que servem para tirar dúvidas sobre um caso concreto. Não é assim, eu queria saber como é que eu tenho que fazer para montar uma empresa, não é isso. A consulta está acontecendo tal fato, eu quero saber o procedimento a ser adotado, e inclusive, na maioria dos processos administrativos de estados, municípios, do próprio DF, da própria União, o consulente tem que colocar a sua interpretação para aquele fato. Vamos dar um exemplo prático. Um produtor de cana-de-açúcar na região norte do estado do Rio de Janeiro, que é onde eu fiscalizo, ele produz cana-planta, porque a cana não tem semente, ela é plantada com um pedaço da própria cana. Até já dei esse exemplo aqui, quando falamos em legislação tributária de interpretação literal das hipóteses de exclusão, entre elas a isenção. Então, existe uma isenção do ICMS para sementes para plantio, semente, feijão, milho, arroz, etc. Então, um produtor de cana-planta da região de Campos entrou com uma consulta. Ele queria saber se os pedaços de cana que ele produz, chamado cana-planta, podem gozar da isenção do ICMS para sementes, porque a cana não tem semente produtiva e se planta com um pedaço da própria cana, que é a chamada cana-planta. Então ele entrou com a consulta antes do vencimento do crédito tributário. Saiu a decisão, saiu uns 60 dias depois, determinando que não cabe a isenção, porque vocês já sabem, não cabe interpretação extensiva para as hipóteses de isenção. As hipóteses de isenção têm que ser interpretadas literalmente de acordo com o artigo 111. Então, se é semente, é semente. Ok? Embora a semente da cana não seja produtiva, ela é plantada com os próprios pedaços da cana, chamada cana-planta, mas tem que ser interpretado literalmente e não foi concedido, não foi estendida a isenção a ele. Muito bem, então ele teve que pagar. Só que, como ele entrou com a consulta antes do vencimento, dentro do prazo legal para pagamento do tributo, ele não vai sofrer acréscimos moratórios até a data da resposta da consulta, ou até a data que lhe foi assinalada para cumprir a decisão da consulta, que normalmente é de 15 dias depois da data da notificação da decisão da consulta. Então, neste caso, ele vai poder pagar o imposto que deixou de ser pago, mas sem juro de mora, sem atualização monetária, né, sem acréscimos, penalidades, etc. Sem atualização monetária não, mas sem acréscimos, sem penalidades, sem juros de mora, ele poderá pagar sem esses acréscimos todos, porque ele entrou com a consulta antes do vencimento do crédito, dentro do prazo legal para pagamento. Cuidado. Se ele entrar com a consulta depois, já não surte esses efeitos. Vai sair uma decisão contrária, ele vai ter que pagar com os acréscimos cabíveis. Aí você vai dizer, Borba, para aí um pouquinho, isso não pode gerar uma farsa do sujeito passivo, quando está quase vencendo, no dia anterior ele entra com uma consulta para saber, perguntando uma coisa boba, etc., sobre aquilo. Até pode. São consultas chamadas meramente protelatórias. Mas a maioria dos processos administrativos tributários, dos entes da Federação, União, Estados, DF e municípios, criam artigos que tentam eliminar esta incidência de consultas meramente protelatórias, determinando que a consulta não surte os efeitos que lhes são próprios, na hipótese do ato já estar disciplinado por uma norma complementar expedida, na hipótese de já ter uma resposta de uma consulta para o mesmo consulente em caso anterior. Então, são situações nas quais os respectivos processos administrativos de União, Estado, Distrito e Município tentam minimizar
se não excluir, mas minimizar a frequência dessas consultas meramente protelatórias, porque realmente, como determina o parágrafo 2º do artigo 61, se ele entrar com a consulta dentro do prazo legal para pagamento do tributo e a resposta demorar muito para sair, ele vai ter que pagar lá na frente sem acréscimos em função do dispositivo que acabamos de ver, parágrafo 2º do artigo 61. Legal? Muito bem. Já que falamos nessa questão, eu quero fazer um comentário a respeito desses 3 artigos últimos que nós vimos, 150, 160 e 161, 159, 160 e 161. Mas antes, vamos ver um outro aspecto a respeito da jurisprudência. Vamos lá. Em matéria de juros, não se aplica a legislação mais benéfica ao contribuinte, porque não estão em discussão as hipóteses do artigo 112 do CTN. Somente quando há índice oficial específico ou é afastada por inconstitucionalidade da lei que o fixou, é que se aplica o índice comum previsto no artigo 161, parágrafo 2º do CTN. Ou seja, minha gente, vamos lá. O que o STJ está dizendo é o seguinte: quando o artigo 161, parágrafo 1º do Código Tributário Nacional determina que, se a lei não fixar, os juros de mora serão calculados à taxa de 1% ao mês, quando a lei fixar, não há conflito. Prevalece o que está na lei. É isso que o STJ está dizendo. Ok? Só é aplicável o parágrafo 1º do artigo 161 quando a legislação não fixar o prazo de pagamento. Então, por que ele cita o artigo 112? O artigo 112 é aquele que determina que interpreta-se mais favoravelmente ao sujeito passivo a legislação que disponha sobre capitulação legal do fato, natureza e circunstâncias materiais, autoria, imputabilidade, punibilidade, ou natureza ou graduação da penalidade, interpreta-se sempre de maneira mais favorável ao sujeito passivo, quando houver dúvida com relação a qualquer legislação sobre infração. O que ele determina é que isso não se aplica, esse artigo 112, na hipótese da lei ter fixado um juros de mora, porque não há um conflito entre o CTN e a lei que fixou o juros de mora. Prevalece a lei. O CTN entra nessa história toda de forma suplementar, ou seja, se a lei não fixar o prazo de pagamento, aí sim nós vamos aplicar o juro de 1% fixado no parágrafo 1º do nosso artigo 161 do CTN. Muito bem. Mas, só para nós reforçarmos essa questão dos artigos 159, 160 e 161, nós vamos conversar vamos mostrar uma figura aqui fundamental. Vamos lá. Olha o que determina esses 3 dispositivos. Quando a lei ou legislação não fixar o pagamento é efetuado na repartição do domicílio do sujeito passivo, o tempo de pagamento, quando fixar o tempo de pagamento, o vencimento é de 30 dias da data em que se considera notificado do lançamento do sujeito passivo, e os juros de mora serão calculados à taxa de 1% ao mês. Isso tudo, cuidado, quando a lei ou legislação não fixar. Essa é a interpretação que o STJ, inclusive, corrobora com a decisão anterior que nós vimos. Esses detalhes só são aplicáveis se a lei ou legislação não fixar. Portanto, é muito importante que a gente tenha essa visão de que esses 3 dispositivos, 159, 160 e 161, parágrafo 1º, são aplicáveis sim quando a lei ou legislação não fixar. Bom, voltando para mim, olha só. Nós estamos falando lei, legislação. Dentro dessa história de pagamento, afinal de contas, o que tem que estar previsto na lei ou o que pode estar na legislação, num decreto, numa norma complementar? Nós já falamos, mas como falamos de forma dispersa, vamos concentrar essa informação agora numa imagem. Vamos lá. Vencimento do crédito tributário. Esse não precisa estar previsto em lei. Basta estar na legislação. Certo? Não precisa, legislação ficou o ó separado aqui. De vez em quando isso acontece quando muda de computador. Bom, mas o desconto por antecipação de pagamento, se for o caso, e a incidência de juros de mora e penalidade, o desconto por antecipação de pagamento, de acordo com o parágrafo único do 160, esse tem que estar na legislação. Não há necessidade que esteja na lei.
O vencimento também na legislação, mas os juros de mora e a penalidade, estes têm que estar previstos em lei, de acordo com os artigos 97, inciso 5º e 161 do CTN. Então, essas informações são muito importantes, estão dispersas no CTN, mas é fundamental que você a decore. Desconto por antecipação e prazo de vencimento não precisa lei, pode ser decreto ou uma norma complementar, mas juros de mora e penalidade, sempre lei. Muito bem. Então, esses são alguns aspectos relativos ao pagamento. Na próxima aula, continuamos ainda o estudo dessa primeira hipótese de extinção do crédito, que é o pagamento. Até lá.